Seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Doutora Pri Convida. Aqui é um bate-papo com convidados para poder falar sobre a saúde da mulher 50 a mais, o como você pode viver com mais energia, autoestima e longevidade. Eu sou a doutora Priscila Fiorelli, sou médica com especialidade em acupuntura e geriatria e hoje tem uma convidada mais que especial, que é a doutora Floriana Bertini. Ela é médica cardiologista, é docente no Einstein, inclusive a gente dá aula junto sobre mudanças de hábito. É também escritora, palestrante, criadora aí desse personagem do Senhor Qualquer Um para poder educar mais sobre essa mudança de hábito de uma forma mais lúdica. E o tema do nosso episódio de hoje é para falar sobre os hábitos para a longevidade. Como que a gente pode manter hábitos saudáveis para ter uma longevidade mais saudável. Oi! Oi, tudo bem? E você? Que gostoso esse convite! Muito obrigada! Sim, muito bom. A gente já dá aula junto, daí é uma dinâmica muito boa, então é bom estar aqui conversando com você. Eu já apresentei um pouquinho você, mas eu quero que você fique à vontade para se apresentar um pouquinho melhor, né? Se quiser pode apresentar também o senhor qualquer um, então fica bem à vontade de trazer aqui um pouquinho pra gente quem é a Floriana, e aí a gente fala um pouquinho sobre essa questão dos hábitos para longevidade. Muito obrigada. Bom, a Floriana é uma médica um pouco fora da casinha, vamos dizer assim, né? Eu sou cardiologista, sim, sou médica do coração. Quando você comenta sobre a importância das relações, das conexões, a hora que você me pergunta quem eu sou, a primeira resposta que me vem à cabeça é assim: eu sou filha da minha mãe e do meu pai. E eu vim de longe, eu nasci na Itália, minha mãe, minha mama e o meu pai vieram comigo, na verdade eu que vim com eles, né? E desde que eu vim, sempre morei em São Paulo, então eu sou paulistana de coração. E isso, assim, até um determinado ponto da minha carreira, eu era uma cardiologista normal, certo? Estudava o coração muscular, órgão ímpar, incansável, maravilhoso. E aí, em um determinado momento, eu senti uma necessidade de inventar um pouco, de ir um pouco além do órgão muscular e acabei me inscrevendo numa pós-graduação de coaching em saúde e bem-estar. Hoje a gente tem que falar coaching meio baixinho, né? Porque é uma palavra que foi meio que denegrida por mau uso. Mas eu sou testemunha de que os conteúdos dessa pós-graduação foram muito importantes para mim, foram muito válidos. E eu coloco em prática nos meus atendimentos clínicos muitos dos conceitos com os quais eu me familiarizei durante essa formação. Então, vamos falar coaching baixinho, mas todas as disciplinas a que eu tive acesso durante a formação, a gente fala em voz alta, em tom alto, porque assim como foi bom para mim, pode ser bom para mais pessoas, né? E foi exatamente durante essa pós, em 2019, que eu me interessei pelas mudanças de hábitos. Coincidência ou não, estava eu chegando nos 50 também, então eu posso ser um bom exemplo, né, de candidata a se interessar por esse tema das mudanças de hábitos, porque não é somente aos 50, né, Pri? Mas toda vez que a gente muda de década, eu acho, né? Aos 10 a gente ainda não atina nada com nada, mas 20, 30 já é. Aí 40, aí 50, eu fico imaginando como é que será os 60 e tal. Toda vez que tem o zero do lado, né, que muda de década, eu acho que é um bom convite à reflexão. E a gente imagina, faz meio que uma retrospectiva de final de ano, né? Ver tudo que passou até aquele momento e como que a gente quer passar dali para frente, né? E eis que, quando eu tive acesso à disciplina, né, sobre modelo transteórico de Prochaska, lá na pós, eu achei muito interessante, porque as escolhas estão ao nosso alcance. Muita coisa não está, muita coisa está fora do nosso controle. Mas as nossas escolhas, elas nos pertencem, elas nos definem e elas pavimentam o caminho rumo a
tal da longevidade saudável, porque eu brinco assim, que todo mundo quer viver bastante, só que ninguém quer viver bastante para ficar dependente, para perder a autonomia, para não se sentir bem. Então, a palavra longevidade vem atrelada à questão da saúde, à questão da autonomia, à questão indiretamente da qualidade de vida, né? E aí, se a genética eu já herdei, né? A genética é aquele pacotinho que eu já herdei. Se a epigenética pode transformar sentença em predisposição, né? Ok. Mas justamente para essa epigenética poder atuar positivamente sobre cada um de nós, a gente passa pelas escolhas. E os hábitos nada mais são do que escolhas que a gente fez em algum momento e parou de pensar nelas, como a gente fala lá na nossa aula, né? Então, bora falar sobre escolhas. E quando você me falou do senhor qualquer um, né? Quem não me conhece e não o conhece pode achar esquisito esse papo. Quem é esse tal de qualquer um? Então, se você me der licença, ele tá aqui do ladinho. Ele veio. Ele pode vir? Sim, claro, tá Ah, convidado, tá convidado. era Ai, a só Maria falando aqui que já acha maravilhosa, maravilhosa mesmo, né? E parabéns, né? Você fez 50 aí, Maria José querida 23, demais. parabéns. Ó, chegou quem faltava. Pessoal, Ah, esse é o senhor qualquer um. Ele segue carreira diplomática, tá? Ele é. A Carol, a filhinha da Maria José, ama o senhor qualquer um. Ó, ele ficou todo cheio aqui. Vai até fazer um coraçãozinho pra Carol, quer ver? Ó, pronto. Um coraçãozinho do senhor qualquer um. Pra Carol e para todos os seguidores e seguidoras dele, porque nós temos perfis distintos, tá? Eu sou sim, eu. são pessoas distintas, com Exato. suas vidas. Justo, com seus hábitos. Por enquanto, eu faço bastante coisa sem ele, mas ele, para onde ele vai, eu vou junto. Não sei se isso vai mudar um dia, mas por enquanto é isso. E para quem não o conhece, esse é o senhor qualquer um, embaixador dos processos de mudanças de hábitos rumo à longevidade De saudável, verdade. justamente, né? E como que ele nasceu? Como que ele foi desenvolvido? Ele foi desenvolvido a partir de uma necessidade minha em acompanhar com mais facilidade os estágios de prontidão do modelo transteórico de Prochaska, lá na pós. Então, acho que se você quiser falar um pouquinho sobre o modelo, Pri, para eu não falar demais, o senhor qualquer um, ele complementa. Sim, sim. Na verdade, assim, eu tô ouvindo um pouquinho o que ele tá falando, porque ele falou que gostou muito da sua apresentação, conhecer mais sobre a mãe, não sei o que, que é a relação aí, né? Do senhor qualquer um. E ele ficou muito feliz de você ter falado algumas coisas. Uma coisa que ele ouviu que você falou foi que os hábitos são escolhas, né? Então, que em algum momento os hábitos eles viram automático, então vira aquela coisa que a gente faz sem pensar e tá tudo bem, porque imagina, né? Se a gente fosse gastar energia para cada decisão que a gente vai fazer na vida, né? No dia a gente já faz mais de 1000 decisões, aí ia ser muito difícil. Então é bom ter os hábitos automáticos, mas a ideia é o que você vai deixar no automático. Então acho que você falou muito bem essa questão, né? Nós temos escolhas. E para a gente saber em que momento a gente tem essa escolha virar um hábito, você falou desse modelo transteórico de mudança e Prochaska. Mas me conta um pouquinho você, né? O que é, então, esse modelo transteórico de mudança? Quem é esse Prochaska? O que isso tem a ver com hábitos? Pois é, Prochaska é um psicólogo norte-americano que lá na Universidade de Rhode Island estudou o comportamento de tabagistas, pessoas que fumam, né? E que estavam em processo de parar de fumar. Eu não sei quantas das pessoas que estão nos acompanhando fumam, já fumaram ou conhecem alguém que fuma. Mas o fato é que é uma escolha em algum momento da vida das pessoas, que ninguém vai enfiar um cigarro na boca à força, né? É uma escolha
que acaba se tornando muito difícil ao longo da vida. Porque cognitivamente falando, né, aqui na cachola, com a cabeça, né, racionalmente falando, é uma escolha muito perigosa inicialmente, porque informação é o que não falta. Todo mundo sabe que faz mal para a pele, para o coração, para a cabeça, para tudo. Bem, bem mesmo, fisicamente falando, não faz. Só que uma vez que a gente começa e que acaba se acostumando e gostando daquilo, é cada vez mais difícil abandonar, cada vez mais difícil mudar. Então, Prochaska e seus colaboradores, inclusive um italiano, Di Clemente, estudaram o comportamento dessas pessoas e observaram que havia pontos em comum em relação ao comportamento deles ao longo da trajetória entre o hábito que se gostaria de modificar, que era o tabagismo, e o hábito modificado. Então, ele percebeu que se tivéssemos que escolher uma figura geométrica para representar esse percurso entre o hábito que eu quero abandonar e o hábito abandonado ou modificado, esse percurso não seria em linha reta. A figura não seria uma linha reta. Seria assim o quê? Ah, sim. Seria uma espiral. E aqui o senhor qualquer um tem um modelo de espiral dele, que ele criou assim, inclusive acrescentando o código de cores, né? E eis que ao longo dessa espiral, imagina uma linha ferroviária, um trem. Então, aqui na base da espiral, no ponto vermelhinho de baixo, é o hábito que eu gostaria de modificar. No caso, eram tabagistas, então eram o cigarro. E aí, para chegar aqui na ponta de cima da espiral, onde a cor é verde, de sinal verde, ok, vai em frente, tá tudo certo. Em vez de ser uma linha reta, uma espiral, e ao longo dessa espiral, faz de conta que é uma linha de trem, o que tem ao longo da linha de trem? Algumas estações, não é verdade? Entra gente, sai gente. Então, assim, o Prochaska e seus colaboradores colocaram nessas estações aquelas pessoas que tinham comportamentos comuns em relação a abandonar ou não, a mudar ou não o hábito. E aí ele percebeu assim que de acordo com as intervenções da equipe multidisciplinar, as pessoas que estavam em acompanhamento tinham mais ou menos chances de se aproximar ou de se afastar do seu objetivo. Então, ele desenvolveu o modelo transteórico e porque eu vou falar, às vezes ele quer interromper, mas ele não fala, tá, gente? Ele só, você viu que você ouviu o pensamento dele. Quando a gente fica mais próxima, ele se comunica com a gente telepaticamente. E aí a gente às vezes precisa falar, para de falar tanto, senão eu não consigo dar sequência ao pensamento. Pronto, desculpa, viu? Quem não está acostumado pode achar que é falta de educação, mas não é, é muita intensidade dele, sabe? Então, ele me pediu para explicar, mas eu já ia explicar. Por que transteórico, né? Porque não bastou uma teoria só. Eles precisaram aprofundar suas pesquisas em diversas teorias dentro do universo da psicologia para chegar a compor esse modelo transteórico de mudança. E aí, como é que ele ficou definido? Tá bom. É uma espiral e tem as estações. E quais são essas estações? Não é mesmo? E aí, a gente começa aqui na base da pirâmide, na base da espiral. Até que em 3D, uma pirâmide fica interessante, uma espiral na pirâmide, hein? A gente pode, Sim. de repente, na próxima aula, a gente faz uma dinâmica de pirâmide, a espiral dentro da pirâmide. Para com isso. Ele tá muito falante hoje, viu? Tá? Que Sim. tá atrapalhando um pouquinho, mas tudo bem. Enfim, então vamos lá. Quando eu tive acesso ao conteúdo teórico, com todas essas informações sobre as características de cada estágio de prontidão e tudo mais, eu achei fascinante. Mas também achei um pouco complexo para memorizar, assim, né? E aí é que surgiu a ideia de criar
um personagem para atravessar essas estações junto comigo, junto com qualquer pessoa. E na hora de escolher o nome dele, pensei que qualquer um, como ele mesmo gosta de dizer, com Q maiúsculo, porque é nome próprio, e tudo junto, não é erro ortográfico, é SR de senhor, qualquer um, tudo junto. Inclusive, esse é o perfil do Instagram dele, né? Onde ele compartilha dicas sobre mudanças de hábitos. Nada melhor do que chamar assim, porque afinal de contas, o propósito dele é justamente o de acompanhar e representar qualquer um, aí sim separado, né? Qualquer um de nós em qualquer processo de mudança de qualquer hábito que a gente escolha. Então, assim nasceu o Senhor Qualquer Um, que é um tipo comum, um sujeito de meia idade. E com raciocínio muito simples. Tanto é que, para ele, a meia idade pega a linha entre o berço e o túmulo, é o ponto do meio. Então, ele pode ter qualquer idade, ele pode ter qualquer etnia, ele pode ter qualquer crença, e tá tudo certo. Porque, inclusive, ele tem uma vibe bem inclusiva, né? Qualquer um. Isso, pronto. Agora ele sossega o fácil, porque eu já falei um monte de coisas bonitas e boas a seu respeito. Pronto. Deixa a Priscila perguntar. Senão a gente fica só eu falando. Não pode. Desculpa. Imagina, e aí eu acho que é muito legal isso, porque a ideia é essa, qualquer um pode mudar, né? Qualquer um passa por tudo isso. E quando a gente fala qualquer um, é qualquer pessoa mesmo, inclusive nós, como médicas também, os Oh, pacientes, os nossos familiares. E aí a gente começa a se cruzar, né? E que cada um está, às vezes, em um estágio. E você comentou, né, que essas são estações que as pessoas vão passando e que a gente vai vendo que cada pessoa pode estar mais ou menos pronta para conseguir mudar. Agora, o senhor Qualquer Um também está perguntando quais que são essas estações? Que estações são essas? Como que será temos que a gente consegue se identificar? temos 6 estações. Então, a primeira chamamos de pré-contemplação. E aí, o senhor Qualquer Um, às vezes, ele usa óculos para enxergar melhor. E, na verdade, a pré-contemplação é aquela fase, aquele estágio, aquele ponto na vida das pessoas em que elas não enxergam o hábito a ser modificado como um problema. Então, por que que é pré? Porque é antes de ver. Se a gente não vê, se a gente não enxerga, aí a gente dificilmente tem chance de mudar alguma coisa, né? Por exemplo, tem uma pedra no meio do caminho. Eu posso tropeçar nela. Se eu não ver, minha chance de tropeçar é muito maior. Agora, se eu ver, eu posso decidir dar volta, tirá-la do caminho, dependendo do tamanho. Então, assim, a visão é uma metáfora muito útil. E aí eu brinco que é a italianidade, né, no sangue, a origem. Lá na Itália tem uma versão daquele ditado que o pior cego é aquele que não quer ver, sabe? Só que italiano gosta de comida, né? A gente sempre pensa em comida. Comida é uma coisa muito boa, tem valor afetivo. E aí o equivalente ao pior cego é aquele que não quer ver, experimenta ver alguma coisa com uma fatia de presunto na frente dos olhos, para ver se você consegue enxergar através, por mais fina que seja, né? Então, assim, chama gli occhi foderati di prosciutto. Então, se você forra os seus olhos com qualquer coisa que dificulte a visão, a chance de você ver é muito pequena. Então, esse é aquele estágio na base da espiral, em que você tem muito pouca chance de mudar, a não ser que algo te faça pular para a estação seguinte, para o estágio de prontidão seguinte, que já é o da contemplação. Então, aí sim você vê o hábito como Sim. algo que você Até possivelmente. o senhor Qualquer Um, ele falou para mim, quando ele estava no estágio do pré-contemplação, de quando ele estava fumando,
E aí ele falava assim, não, mas eu tô fumando, mas não tem problema, porque meu pai fumou até os 90 anos, nunca teve problema, o vizinho e tal. Então ele não via, ele, por mais que ele até soubesse assim que o cigarro pode fazer mal, mas ele achava que não podia fazer pra ele e tal. Então ele tava aí com esse presunto aí no olho, né? Exato, exato. Para mim, ele falava assim: tá vendo? Aquele cara lá tá fumando, ele tem uma tosse. Eu não tenho tosse, eu tenho um pigarrinho de manhã, mas é tão assim, tipo, eu nem ligo, porque é muito, muito leve e tal, faz parte de mim. Eu não preciso. Ele falava assim: quando eu quiser parar, eu paro, mas pra que eu vou parar, né? Tão gostoso e tal. Inclusive, o primeiro livro que ele escreveu, em parceria comigo, né? Nesse mesmo esquema de falar. Ele conta a história de como ele parou de fumar. A história de como ele passou por essas estações, né? E no começo, na pré-contemplação, ele falava exatamente assim: faz mal para os outros, mas para mim não faz mal, não, porque eu sou forte, tá tudo certo, não tem problema, né? E aí, qual que é o papel das equipes multis? O papel das equipes multi, né, das pessoas que se empenham em acompanhar o indivíduo protagonista de sua mudança de hábitos ao longo da trajetória, é justamente o de dar elementos para fazer com que o indivíduo avance ao longo da espiral. E na contemplação, eu gosto muito daquela frase que diz que quando a gente vê, a gente não pode desver. E aí começa, inclusive em termos de sofrimento psíquico, é mais intenso do que a fase da pré-contemplação. Porque quando você não vê, é aquela história. Minha conta tá vermelha no banco, mas hoje eu não acessei meu extrato, eu não sei que ela tá tudo certo. Aspas, né? Que os olhos não veem, o coração não sente, né? Exatamente, falou com a pessoa certa. Coração é minha praia, isso mesmo. Agora, na contemplação, não. Na contemplação fica assim: eu preciso parar de fumar. É bom eu parar de fumar, mas eu gosto tanto de fumar. Então, fica um vai e vem, fica uma ambivalência, um vou, não vou, fico, não fico, subo, não subo, desço, não desço, sabe? E isso às vezes chega a tirar o sono. O senhor qualquer um, no primeiro livro dele, ele tem uma foto com uma olheira até aqui. Porque ele não conseguia dormir de tanto ficar. Sabe o anjinho e o diabinho falando na cabeça ao mesmo tempo e ele no meio? Tava assim. E é assim. E uma coisa muito importante também que a gente deve ressaltar para as pessoas que talvez ainda não estejam tão familiarizadas com o modelo transteórico é que ele se aplica a qualquer hábito. Ele foi validado para outros hábitos. Ele foi desenvolvido para tabagismo, mas ele foi validado para a esfera alimentar, para a esfera de vários outros vícios e hábitos, tá? Então, isso é importante. E já me perguntaram se eu já fumei. Não, eu, graças a Deus, nunca fumei, mas o meu pai fumou. E ele parou de fumar logo depois que eu nasci, por amor. Então, vamos procurar usar esse combustível para mudança de hábitos na linhagem do amor. Se não aos filhos, a gente mesmo, né? Porque nem todo mundo precisa ter filho para parar de fumar ou para mudar um hábito. Então, assim, o amor, a amorosidade, inclusive para com a gente mesmo, no sentido de autocuidado, tem muita potência. Às vezes a gente pensa que é papo de bicho grilo, não é não. Tem inclusive estudos comprovando, né, a importância das emoções positivas sobre a saúde, sobre o funcionamento do organismo. Se até quando a gente fala com planta, a planta floresce melhor, imagina a gente com a gente mesmo, né? Então, por que que eu tô dizendo isso? Porque às vezes a gente anda com um chicotinho na mão, né? E aí, vejam, são 6 estações, falamos só de 2, já vamos passar para a terceira, que é a preparação. Só que lembrando que a linha do trem não é uma mão única. A gente não vai sempre necessariamente só para frente e tá tudo certo, um dia chega onde quer. Existem também as idas e vindas, né? Existem aquilo que a gente chama de lapsos e recaídas. Eu estava indo super bem, estava me aproximando da minha mudança de hábito, quando de repente escorreguei na casca de banana e voltei uma casa, 2 casas. E tá tudo bem.
Tá tudo bem. A Maria José falando que ela precisa mudar o hábito na alimentação. Maria José, eu vou te contar um segredo. Aliás, o senhor qualquer um me pediu para eu te contar esse segredo ao vivo e em público. É o seguinte: todos nós estamos transitando por várias espirais de mudanças de vários hábitos. E foi o que a Pri falou no início. Às vezes, você está pré-contemplativa na atividade física, por exemplo, e você já está na terceira etapa, que é da preparação na esfera da alimentação. E aí, o que tem de muito legal, que estimula bastante, é que um hábito puxa o outro. Então, tem um outro conceito chamado de hábito angular, que a partir do momento que você acessa aquele lugar de autenticidade, que só você com você tem, você dentro de você, sabe? Aí, um hábito puxa o outro, porque se você quiser se cuidar, você vai se alimentar melhor, você vai se exercitar melhor, você vai adotar medidas para descansar melhor, dormir melhor, cuidar do seu sono, para render melhor no dia seguinte. Você vai aprender ao longo do caminho a importância da paz de espírito, da gestão do estresse. Você vai querer reduzir os vícios ou aqueles hábitos tóxicos que não, sabidamente não te fazem bem. E quando eu falo em hábito tóxico, não é só cigarro, não. Bebida, drogas, hábitos mais óbvios. Temos aí o uso de telas, que é um grande vilão. Nós estamos na tela agora, não podemos evitar nesse momento. Então, separar o joio do trigo, né? O que que a tela é indispensável para o meu bem-estar, para a funcionalidade, e o que que ela pode ser, de repente, dispensada para dar um descanso para os meus olhos, para o meu cérebro. E tem o hábito de reclamar também, que eu adoro. Eu adoro falar do hábito de reclamar, porque a gente às vezes nem pensa que seja hábito, mas vai dizer que vocês nunca encontraram ninguém que basta abrir a boca para reclamar. Isso, o cérebro se vicia nisso também. Então, é preciso fazer um detox de vez em quando, Uhum. inclusive em relação aos nossos comportamentos, a nossa maneira de ser no mundo, né? Acho que é Que interessante que você falou. Às vezes, eu gosto de dizer também, né, que a gente pode até começar a mudar pela dor, mas a gente continua pelo amor, porque se a gente ficar o tempo inteiro só querendo mudar de hábito pela dor, né, como você disse, assim, né, o sempre chicotinho. se punindo, quem aguenta isso a vida inteira? É difícil. Então, às vezes a gente acha mais difícil mudar porque a gente às vezes está indo num caminho que tá ficando mais pesado, né? Então a gente ter É. esse outro olhar para levar o hábito e fazer esse que você falou do hábito angular, né? Uma coisa leva a outra. É importante porque às vezes as pessoas elas ficam assim, nossa, eu preciso mudar um hábito, né? Na alimentação e daí fica e fica e fica. Só que às vezes naquele momento não é aquele hábito que está na estação Da vez de para fazer mudar. a mudança. Então, às vezes, começar a mudar um hábito que já está mais preparada, né? Se às vezes está na atividade física, se às vezes está em relação ao sono, fica mais fácil começar a mudar por aquilo que está mais preparada. E aí, naturalmente, os outros hábitos vão ficando mais fáceis, porque as habilidades que a gente tem que aprender para mudar um hábito são reaproveitadas em mudança de outros hábitos também, né? Exatamente. A gente vai criando osso, vai criando estrutura, vai criando repertório. E uma outra. Ó, tá perdendo os óculos. Já saímos da contemplação, agora já estamos indo para preparação, tá bom? A preparação é o terceiro estágio, é aquele estágio em que a gente vai literalmente se preparando para mudar o hábito. Então, por exemplo, a gente vai coletando informações, vai fazendo pequenos testes em ambiente seguro e controlado, né? Vai alinhando as expectativas. Então, por exemplo, tem um conceito de meta inteligente que eu gosto muito. Então, por exemplo, apesar do senhor qualquer um morar na minha casa, eu venho lutando contra o sedentarismo mais ou menos desde que eu nasci. E eu já falei para ele, você precisa me ajudar. E sabe a resposta dele?
a responsabilidade é sua. Eu te ajudo, mas eu não faço por você. E isso é uma grande verdade, né? Mas por que que eu tô contando isso? Porque não adianta eu criar uma meta, uma expectativa para mim de que eu, que nunca fui muito ativa, vá virar uma campeã olímpica de alguma modalidade. Não estou dizendo que isso seja impossível, mas se eu colocar a minha régua lá em cima, logo de cara, qual que é o risco? Eu posso me machucar, seja fisicamente como emocionalmente, por eu não dar conta daquela meta. Então, uma dica do senhor qualquer um para qualquer um é da gente começar com passos pequenos. Ele, inclusive, tem pés grandes, veja só. Ele é um cara pé no chão, então ele pode falar com conhecimento de causa. Um passo de cada vez. E na hora de analisar assim as metas, metas viáveis, metas possíveis, porque isso vai fazendo com que a gente fortaleça a nossa autoconfiança, que é importante, né? É muito importante a gente perceber, reconhecer, celebrar os pequenos passos, as pequenas conquistas, as pequenas vitórias. Exatamente. Se não der o primeiro passo, faz o quê? Não sai do lugar. Muito bem, ó, ele que respondeu. É E eu isso acho que é aí. importante você trazer isso, porque às vezes as pessoas podem, né? Qualquer um pode ter uma ideia que, nossa, será que eu tô errada? Será que eu não sei o quê? Mas assim, cada um tá na sua jornada da vida, né? Então qualquer um pode mudar e cada um vai entender também o que precisa a cada momento. Então, eu tenho um hábito que eu sempre vou e volto, que é a questão do sono. Então, sono para mim é uma coisa que eu sempre vou, volto. Agora eu consegui, por exemplo, essa questão do uso de telas. Aí eu falei assim, não, eu não vou usar telas depois das 8 da noite, a não ser que eu esteja fazendo live. Então hoje eu tô fazendo Aí eu live. pus a exceção. As exceções confirmam as regras, tá tudo certo. Olha o chicotinho. Então eu acho que é interessante pensar, né? Porque quando se fala da preparação, a gente preparar, cada pessoa vai precisar de uma coisa diferente para essa preparação, né? Vai ter necessidades diferentes, né? E você estava falando sobre uma meta inteligente, né? O que é essa meta inteligente? A meta inteligente, a meta smart, é aquela meta que você conscientemente percebe que tem chance real de atingir. Então, por exemplo, se eu colocar uma meta na minha rotina de que eu vou me exercitar 2 horas por dia, todos os dias, exceto aos domingos, por exemplo, nessa fase de preparação é que eu vou ponderar se isso é viável ou não para mim. Então, quantas horas de consultório a menos, quantas horas de estudo a menos, quanto tempo com os meus filhos a menos, ou seja, eu sei que é inviável, mas de repente, se eu começar com meia hora, 5 vezes por semana, e eu perceber, perseverar, persistir, conseguir depois aumentar um pouquinho, a balança fique mais equilibrada do que eu partindo para uma meta que é ousada demais para mim. E assim, tem que tomar muito cuidado também, porque como você estava falando, não existe um certo ou errado rígido. E os momentos da vida da gente mudam. Então, por exemplo, vamos por épocas, vamos por ondas. Hoje mesmo, o senhor qualquer um postou no perfil dele uma imagem dele segurando as ondas do coração. Ele segurou um eletrocardiograma com as mãos e observou dentro da simplicidade dele, porque às vezes é mais simples do que a gente cria, né? E então ele virou para mim e falou assim: Olha que interessante, a linha do eletrocardiograma, com aquele sobe e desce, é muito parecida com a vida, né? E eu falei: Nossa, senhor qualquer um hoje está muito inspirado. Por quê? Fale mais sobre isso. Ele falou: porque você vê, para um pouquinho, sobe muito, desce muito, volta para onde estava e segue. Aí tudo de novo. Então, assim, são ciclos, né? E vai construindo esse movimento das ondas, isso em relação às mudanças de hábitos também. E se a gente for rígido demais, a gente pode se machucar, a gente pode se frustrar. Então, acho que é muito importante essa flexibilidade. Você vê, o senhor Qualquer ele é todo mole.
né? Ele é bem mole. Ele falou senhor qualquer um, pelo amor de Deus, o elástico da calça tá mole demais. Pronto, não vai fazer assim, né? Fazer passar vergonha. Ó, vocês podem observar, ele também, por ele ser qualquer um, ele não tem uma barriga tanquinho. E tá tudo certo, porque ele faz as atividades físicas dele focadas em saúde, e tem dia que ele não vai, aí tem dia que ele vai, mas a resultante do processo, por ele estar focado e se preparando de acordo com as possibilidades dele, é uma resultante que faz com que ele ande para frente, cada dia um pouquinho, né? E é isso. Depois da preparação, o que que vem? Depois da preparação, vem a ação, Ah, então. não é? Então, pronto. Ação é o quê? Hora de pôr o pé na estrada. É hora de firmar o compromisso publicamente. Falar, ó, tô indo, fui, ninguém me segura. E fácil não é, né? Não, não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Mas esse respiro de saber que é possível e que pode ser diferente, porque às vezes a gente coloca na cabeça da gente, ai meu Deus, vou começar a fazer ginástica, capaz de eu machucar meu tornozelo, a coluna pode começar a doer, e se eu fizer errado? E o e se cresce, e quando vai ver, nem sai de casa. Então, calma. Ação, consciente, sabendo que pode ser diferente, né? Esse pode ser diferente é muito libertador, porque às vezes a gente fica refém das nossas crenças limitantes e das nossas convicções que aprendemos lá na era pré-jurássica, né? E calma, para tudo. Ele disse assim que nessa hora a gente precisa respirar. Respirar é bom, né? Ele falou que ele gostaria muito de saber respirar de verdade, igual o Pinóquio. Sim. E quando a gente pensa assim na fase da ação, muitas vezes está se tornando uma outra pessoa, né? Porque você tinha uma rotina, está fazendo uma outra maneira, então está construindo uma nova fase, né? Então é natural que a gente às vezes dá aquela estranhada, às vezes fica, né? Essa dificuldade às vezes de se reconhecer, o meio pode facilitar ou Estranhar também. dificultar esse processo, né? E aí, então, como é que é essa fase da ação, né? A gente vai fazer as coisas, mas o que o senhor qualquer um sente nessa fase, assim, que precisa? Então, ele sente que assim a ação é aquele momento de começar a sentir as diferenças, né? Porque a partir da ação, toda ação tem uma consequência, tá certo? E eu gosto muito da metáfora da lagarta também, né? Que ao virar borboleta, ao sair do casulo, até tem, né, aquela historinha que viralizou, que se você abre o casulo, a borboleta não voa. Ela não consegue, ela não tem força ainda nas asas para voar. Então, tudo tem o seu tempo, e o tempo de um não é o tempo do outro. Então, quando a gente Tá fala tudo nas. bem? E tá tudo bem. E quando a gente fala nos tempos ao longo da espiral, né, a média de tempo são médias de tempo. Então não são casinhas, não são caixinhas rígidas também. E é um processo, eu acho que assim, honrar o processo de mudança é tão importante quanto comemorar o resultado final. Até porque não existe um resultado final. Você não chega na lua, finca a bandeira e volta, né? É algo muito mais dinâmico do que isso. Porque foi o que eu falei, múltiplas espirais rodando ao mesmo tempo, né? E o tempo passando. Então, a ação é aquele divisor de águas em que você de fato desperta para uma nova versão de você mesmo. Então, assim, lembra dos Pokémons? As evoluções, que tinha as evoluções, né? Então, assim, as versões melhoradas, as novas edições.
E é um processo infinito. No livro dele sobre parar de fumar, quando ele tem uma imagem que eu gosto muito, que é ele meio que nadando ou voando no céu em formato de infinito, sabe? O símbolo do infinito, que é como se fosse um oito deitado. É mais ou menos isso. Não para desanimar, mas para dar esperança mesmo de que, olha, hoje eu não fui para academia, mas amanhã é outro dia. E aí eu me preparei para isso. Eu sei da importância disso, eu pesquisei qual que é a janela de tempo que eu consigo. Então, tá tudo bem, hoje não, mas amanhã é outro dia, amanhã pode ser diferente, né? E é por isso que é tão bom a gente manter o foco na autoeficácia e né, e na autoestima, na autoeficácia, para a gente acreditar na gente mesmo, né? Porque às vezes ela anda baixa. E o que que a gente faz? A gente procura elementos para se reforçar, para ampliar o repertório, para seguir passo após passo na E o senhor estrada. qualquer um, ele me falou uma coisa também. Ele me falou que já aconteceu dele ir lá. O cigarro, às vezes, é um pouco mais nítido a gente conseguir saber assim, tá na Parei, não ação parei. quando parou de fumar, quando não está fumando nenhum cigarro. Mas ele me contou que ele ficou com dificuldade, principalmente na hora de mudar os outros hábitos que às vezes pode ficar um pouquinho tênue. Por exemplo, a atividade física. Porque ele começou a fazer atividade física, e aí, a partir do momento assim, ele não estava fazendo nada, né? O senhor qualquer um, ele estava lá, sedentário, não estava fazendo nada. Aí ele começou a caminhar 2 vezes por semana. Ainda no começo ele ficou até feliz, só que daí depois ele ficou triste. Ele achou que não era suficiente, que não estava bom, e daí ele foi lá e ele ficou desanimado e aí resolveu parar porque não estava o suficiente. Então, assim, aí ele percebeu o que ele fez. Ele falou assim, ué, mas eu já estava fazendo atividade física, eu parei no meio, por quê? Porque a gente às vezes fica focando nisso, focando só achando que a O gente tem que estar resultado sempre final. perfeito, perfeito, mas é focar no processo, focar onde você está e que às vezes essa ideia que a gente tem de que, nossa, a gente não está fazendo o suficiente, não tá bom, na verdade é porque a gente tem desafios maiores acontecendo. Então, antes o desafio era começar a fazer atividade física, depois aumentar a atividade física, diversificar a atividade física. Então, essa Manter. fase da ação, ela pode acontecer em ciclos também. Primeiro você vai lá, começa alguma atividade física, depois começa a fazer diversidade de atividade física, não só aeróbico, né, como uma caminhada, uma corrida, como também, você sabe o que é importante também, né? Por exemplo, alguns exercícios para mulher 50 mais que às vezes as pessoas esquecem, que eu inclusive coloquei até hoje. O senhor qualquer um sabe também, né? Porque qualquer um, ele sabe também, né? E tá todo Aí, ouvidos aqui, ó. Ó, ele falou assim em segredo, falou, opa. exercícios, por exemplo, de assoalho pélvico, para não perder o xixi. Então, por exemplo, quando que a gente pode fazer exercício de assoalho pélvico? Em qualquer momento, a gente pode fazer em qualquer lugar. Eu tô aqui sentada com você Trânsito. É no ótimo. trânsito. Então, assim, faz o exercício como se estivesse prendendo o xixi e pronto. Então, às vezes, começar a fazer atividade física pode ser uma atividade dessa, entendeu? De fazer exercícios de assoalho pélvico que você pode fazer em qualquer lugar, de qualquer forma, e já aproveita para não dar aquele desconforto de, às vezes, escapar, né, a urina em momentos inadequados. Então, são formas diferentes de ver o hábito, coisas diferentes que a gente pode fazer para começar, né? E aí essa fase da ação, ela pode ser continuada, né? A gente primeiro vamos mudar uma forma, depois a gente vai mudar outra. Então tudo depende do que qualquer um tem de meta, né? Exato, e assim, acho que se a gente finalizar a nossa live e ficar na mente de quem esteve conosco, ou de quem vê depois, mesmo que não seja ao vivo, essa centelha de que tudo pode ser diferente, ou digo quase tudo, porque ok, vamos para o lado sombrio da força, morte é morte, ok, acabou, mas até lá
tudo que estiver em vida pode ser diferente, isso dá uma esperança tão grande, né? Dá um ânimo. E é muito importante, porque, que nem que você falou, né? Ele começou, achou que 2 vezes era pouco, desistiu. Então, a importância das pequenas coisas em tudo. Em tudo. Olha, estacionei o carro no shopping e em vez de procurar a vaga mais próxima do elevador, eu de propósito estacionei mais longe, porque aí eu andei Ai, então mais. você já começou a fazer mudança na atividade física. Não é exatamente. Se a gente pensar, ah, não, vou ter que me inscrever na academia mais cara que tem no bairro, não sei o quê. Pode ser diferente. E às vezes a gente só precisa se empoderar em relação à consciência dessas pequenas mudanças, desses pequenos passos. Porque depois da ação, não adianta apenas agir um pouco, agir por pouco tempo. Existe uma outra estação, que é a estação da manutenção. E aí é uma estação demorada essa, né? É uma estação demorada porque é aquele tempo em que você sustenta a ação, em que você sustenta os resultados, vai colhendo os resultados e você vai meio que apropriando cada vez mais da sua nova versão, né? Você vai se reconhecendo nas suas diferenças e se sentindo mais perto do seu objetivo. Então, até a gente chegar na última estação, no último estágio de prontidão, chamado terminação, são, em média, 5 anos, que é o tempo de cura de diversos tipos de cânceres, inclusive o de mama, né? Mas isso não é para desanimar no sentido demora muito, ai, ai, que coisa. Nada disso. Por quê? Porque é um dia após o outro, um dia após o outro. Então a gente vai caminhando com qualquer um, como qualquer um, e com os olhos abertos a cada pequeno processo e benefício que a gente vai colhendo no caminho. E ao mesmo tempo, com uma compaixão para com a gente mesmo, em todas as vezes que, opa, em vez de ir para frente, voltei para trás. Porque isso é importante também. Por mais que a gente ande algumas casinhas para trás, a gente nunca, e isso é fato, a gente nunca volta para estaca zero. Por quê? Porque adquirimos bagagem. E também não devemos subestimar o poder do coletivo, né? Da egrégora, das pessoas que estão caminhando com a gente, porque a gente dá testemunho daquilo que vive. E as pessoas começam a observar. E não que seja fácil, um passo de cada vez, Carol, exatamente isso. Um passo de cada vez. Um E você dia. falou uma coisa muito importante, né? Que é a questão da autocompaixão. A gente ir e dar um passo de cada vez com a autocompaixão junto, né? Tanto que por isso que eu gosto de dizer, não saia da sua zona de conforto, leva a sua zona de conforto para onde você for. Então, assim, para poder caminhar nessas estações, levando aí a autocompaixão, porque daí esse caminho a gente consegue apreciar e cada momento a gente poder contar essa vitória, a cada momento a gente poder nos apreciar para cada passo que a gente dá, a gente poder nos acolher em momentos difíceis, né? Encorajar quando a gente precisa. Então eu acho que é isso que qualquer um precisa, né? O senhor qualquer um falou que a zona de conforto dele é dentro de um abraço. Olha como ele tá carinhoso Ah, hoje. Tá bom, eu também amo você, qualquer um. Pronto, o momento love da live. O momento love porque da assim, live. qualquer um pode amar, né? Qualquer um precisa de amor, qualquer um merece o respeito de qualquer um é um cara que sabe das coisas. Muito bem. Muito bom. Então, assim, você trouxe sobre o modelo de mudança, sobre as estações. Então, assim, a gente está chegando no nosso final da live e eu queria que você trouxesse, assim, a ideia, assim, de tudo que você trouxe, né? Que você, Floriana, o senhor qualquer um também, se ele quiser falar, fica à vontade, tá? Porque eu sei que ele gosta também de dar o espetáculo dele.
sobre o que é, afinal, esses hábitos para a longevidade. O que você quer deixar de mensagem para qualquer um, né? Especialmente também aqui para as mulheres 50 a mais que estão nessa fase de transição e às vezes tem até esse instinto, assim, né? Mesmo assim, de querer fazer mudanças, até porque está acontecendo muitas mudanças. Então, o que você deixaria assim de mensagem sobre o que é ou o que levar sobre esses hábitos para a longevidade? Olha, eu gosto muito de uma frase de uma centenária de Okinawa chamada Kamada. Assim, a dica dela para a gente viver bem e muito é de plantar os nossos próprios vegetais, comer os vegetais que a gente plantar, estar em boa companhia e sorrir. Então, assim, o senhor qualquer um me pediu para trazer essa frase da camada e lembrar que a nossa ancestralidade já nos dava muitas dicas boas em relação à comida de verdade, em relação a se mexer dentro da rotina, né? Eu não sei quem aqui tem avós centenárias ou nonagenárias, mas enfim, no tempo delas não tinha plano VIP de academia, muito provavelmente. E elas tiveram uma vida longeva graças às atividades inseridas nas suas rotinas diárias. Então, assim, Sim. não subestimemos esse efeito também. Então, assim, é movimento, é paz de espírito, é alimentação saudável, verde no prato, não é verdade? Poucos vícios, o mínimo possível, sono de qualidade. E as conexões, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, é o que fazemos com a Maria José, com a Carol, com quem está com a gente na live, com quem está com a gente na vida. Então, assim, o poder do Moai, a rede de apoio, não é? O poder do Ikigai, de saber o porquê que a gente está aqui no mundo, qual que é o nosso propósito e no que a gente pode servir, no que a gente pode ser útil, por que a gente levanta todos os dias. Porque se a gente souber, tiver muito claro dentro da gente o motivo pelo qual a gente acorda todos os dias, muito bem. Aí a gente põe o pé na estrada e segue se cuidando e umas cuidando das outras, né? E é isso. É a Ah, teia. eu acho lindo, lindo. E você sabe que antes de entrar aqui, eu tava vendo um post, né? Lembrando que, inclusive, isso que você falou, nas mulheres que hoje são nonagenárias, centenárias, na verdade, as mulheres elas nem podiam fazer exercício físico antes. Achava-se que as mulheres não tinham nem capacidade de fazer exercício físico. E aí, inclusive, tem a história da mulher que entrou de penetra de fazer uma maratona lá em 1967 e que tentaram empurrar ela, tirar ela da corrida, porque não, mulher não pode fazer corrida, mulher não pode fazer exercício. E aí, não, aí ela conseguiu lá terminar de qualquer forma. Só que daí as mulheres só começaram a poder fazer alguma coisa. Por exemplo, 5 anos depois disso, então quer dizer, a gente está falando que pessoas, né, por exemplo, que hoje são nonagenárias, centenárias, ou pessoas viveram em momentos que era proibido, inclusive, fazer atividade física. E muitas mulheres, a gente vem de gerações que às vezes toma isso até como normal, assim, né? Mas aí eu acho que você trouxe uma coisa muito interessante para a gente não subestimar os nossos exercícios do dia a dia. Então, sim, é importante fazer de acordo com a recomendação, de acordo com a individualidade, com as condições, a gente fazer as coisas direcionada, mas lembrar que se mexer, né, comer, que nem falou aí, né, a gente descascar mais, desembrulhar menos, a gente mexer mais durante o dia, a gente estar presente
sobre o nosso corpo, sobre o que a gente precisa, é essencial, né? Porque aí a gente consegue saber muito mais sobre o que a gente mais do que ninguém, né, pode saber. Eu tô aqui sentada, daí eu vou lá, sinto uma dorzinha ali, eu sei que eu tenho que me mexer porque senão eu fico com aquela dor. Então, é a gente fazer isso ao longo do dia, fazer pequenas check-ups em nós mesmos, assim, né? Da gente se sentir e falar assim, deixa eu dar uma espreguiçadinha, deixa eu tô precisando beber mais água, tô precisando fazer alguma coisa, então, eu abraço o senhor qualquer um aqui, ó. Tá alongando, ele tá terrível. Você falou em se mexer e ele queria dançar, queria sair dançando. Ó, tava fazendo assim. Ele às vezes me É faz isso! passar uma vergonhinha, mas é tudo bem, faz parte, né? Ótimo. Você sabe que na minha sala eu tenho aqueles tapetes, sabe, de EVA que é de quebra-cabeça, assim, sabe? Aham, aham. Eu tenho porque eu preciso, em momentos do dia, eu vou lá dançar aleatoriamente, fazer coisa, me alongar, fazer alguma coisa, porque senão o corpo não aguenta. Então é isso, assim, a gente ouviu o Fica nosso a corpo, dica né? dentro do que é possível, exatamente, é isso. Eu acho Sim. que o grande legado do Senhor Qualquer Um é exatamente esse, o da gente procurar ser consciente e implementar escolhas saudáveis dentro daquilo que é possível, dentro da nossa realidade e nos ajudando uns aos outros. A Carol colocou ali, somos todos um Ubuntu, isso mesmo. Ah, Qualquer um aplaude. e a Malu também falou, né? Tá começando a se exercitar, tá amando, muito bom. A Maria falou que tá até chorando de emoção, muito linda. Né? O poder do coletivo somos um, Carol, muito bem. Ai, muito bom. Bom, tô muito feliz, né? Foi muito gostoso o nosso papo, né? E é isso. Acho que qualquer um, né, pode então fazer hábitos para uma longevidade saudável. Muito obrigada. Nós é que agradecemos e o Qualquer Um manda um beijo muito carinhoso para você e para todo mundo que esteve conosco e estará conosco. Muito bem, muito obrigada. Obrigada, Floriana, e obrigada, senhor qualquer um, né? Então, E obrigada, Pri. Maravilhoso esse seu projeto. Sou fã. obrigada. Tchau, Beijo tchau. e bom descanso, né, meninas? Agora é hora de Sim, danar, daqui a pouquinho. agora fechar telas, desligar, ritual noturno. Isso Dormir. mesmo. Beijo, beijo. Obrigada. Beijo.